Olá, gente, sejam bem-vindos a mais esse episódio especialíssimo. É um episódio pocket, é isso? Aí. Um episódio pocket. Nós seguimos aqui no nosso assentamento na sala do pastor Walter Pinheiro, nosso amigo teólogo latino. Nós invadimos, estamos quase vendendo tem uns 500 livros aqui, ó. Estamos fazendo uma festa na sala dele. Ele está lá curtindo o evento, nem sabe o que a gente está aprontando aqui. Feliz de estar aqui hoje? Olha, eu acho que essa entrevista de agora é que a convidada, a gente não tem dimensão de quanto a gente alcança as pessoas. Mas eu acho que essa entrevista de agora vai ser a do dia, viu, Paulo? Sinceramente, porque, olha, é uma honra. E a gente está tentando fazer essa entrevista pensando com essa entrevista há um tempo já, né? Olha, chegou o dia, né? Olha, meu primeiro convite para ela foi no Natal do ano passado, ou seja, está fazendo aniversário já. Acho que foi uma mensagem de Natal, enfim. Sim. Pastora Odia Barros, seja bem-vinda. Que prazer imenso tê-la aqui com a gente. Aí eu super feliz também de estar fazendo agora essa conversa aí, mesmo que mais curta, né? Mas que a gente se encontra e pode fazer isso agora aqui, olho no olho, e aproveitando essa conferência do Novas Narrativas, poder também dialogar com quem nos escuta no podcast. Então, que bom. Lindo demais. E olha só, a comunidade, a Igreja Batista do Pinheiro, é isso? Isso. A igreja pertence à convenção? É uma Não igreja... mais, não mais, desde 2016, ela não pertence à Convenção Batista Brasileira, mas pertence a uma outra associação batista, que é a Aliança de Batistas do Brasil, uma organização que tem só 15 anos, mas que já tem uma presença importante, que reúne igrejas progressistas batistas. Estamos aí como Igreja Batista do Pinheiro. Essa cisão, essa ruptura foi depois do casamento ou não? Não, em 2016, porque a igreja... Que teve um casamento, foi 2018. O casamento foi 2021. 2021, isso. Mas a nossa exclusão se deu em 2016, quando a igreja, em assembleia, legitimamente... dentro dos parâmetros batistas, né, em assembleia, decidiu não negar batismo a pessoa alguma, inclusive a pessoas LGBTs que confessam Jesus como isso em seu em 2016. 2016. São 6 anos. Olha só, a gente está conversando aqui com quem pavimentou o terreno para a gente poder ter hoje aqui, por exemplo, nesse evento, uma série de amigos, de gente linda, sendo recebida sem que alguém pergunte qual que é a condição sexual. Então, obrigado, pastora, por participar desse eu acho que é gratidão processo. a uma comunidade de fé, uma igreja, que é a Igreja Batista do Pinheiro, porque teve uma coragem, eu digo que profética, de abrir esse caminho. Então, eu estou também aqui, assim, honrando essa igreja, porque a gente faz essa caminhada junto com uma comunidade. Então, eu agradeço pela coragem, porque sei que isso hoje abre caminhos para tanta gente, né, que não tinha lugar na nossa tradição evangélica. E hoje nós temos vários espaços, que são espaços, eu diria hoje, mais abertos, e mais acolhedores e afirmativos para pessoas de qualquer gênero, raça. Isso é muito bom. Em 2021, depois do casamento, eu me lembro que o nível dos ataques foi uma coisa teve assim... Teve ameaça de morte, teve sim, de ocorrência, absolutamente assim, e aí, como insana. a minha igreja já tinha, desde 2016, essa prática, então eu realizei uma cerimônia de 2 jovens da nossa igreja, e na publicação da rede que eu fiz, atraí um público outro evangélico, muito odioso. E no meio disso veio um morador de Maceió, que é evangélico e que me ameaçou de morte. E eu fiz queixa e ele foi indiciado. Agora ele é foragido. Eu tive que passar 6 meses com escolta policial para realizar culto, porque ele sabia onde era a igreja, ele tinha ameaçado de ir lá e dar 5 tiros em mim. Isso a gente já sabe... simbólico de uma ameaça de crime homofóbico e de gênero, porque, na verdade, a 2021, a realização, a publicação que tinha uma cena, uma mulher
mulher pastora realizando o casamento de duas mulheres despertou não só a homofobia, mas a misoginia, que é o ódio pelas mulheres, e por esses lugares que nós ocupamos ali. Então, foi bastante difícil, nós sofremos como igreja e eu pessoalmente com essa ameaça. E, enfim, acho que essa também mostra a importância de uma conversa como essa, de um encontro como esse, para que a gente vá enfrentando, né, essa onda de uma narrativa religiosa que provoca ações e reações perigosas de violência. A gente precisa construir outra narrativa de fé que seja mais possível, né, termos posições diferentes e fazermos nossa prática de fé da maneira como nós pensamos, com as nossas convicções, porque eu não quero que ninguém concorde comigo, mas eu quero ter direito de viver e praticar, né, a minha fé a partir das nossas convicções. Acho que é isso que a gente sonha, né? A senhora disse que as meninas casaram e continuam na igreja. Sim. Vamos pontuar isso, continuam Sim. servindo a Deus na comunidade. Duas mulheres crentes, jovens crentes, engajadas no projeto pastoral da nossa igreja. E assim, acho que essa é, para mim, a ação muito violenta. Você não reconhecer a dignidade e a fé de duas pessoas que eu pastoralmente acompanho e sei, né, que não eu me honrei muito, fiquei muito honrada de fazer essa celebração. São duas jovens lutadoras, trabalhadoras, que lutaram muito para ter esse direito, e a nossa comunidade celebrou o fato de estarmos realizando essa cerimônia. Então, para nós era motivo de alegria, de celebração. E que se amam, né, pastora? Que se E amam e Estamos vivem... falando de amor. Exato. Então, o amor recebendo o ódio e ameaça de morte como resposta. Que tempos são esses que a gente está vivendo? Na comunidade, como é que hoje é a comunidade batista da senhora, que a senhora pastoreia? As pessoas LGBTQIA+, evangélicos, confessam Jesus como Senhor e Salvador, lá de Maceió, de Alagoas, tem se encontrado lá na comunidade, tem encontrado abrigo na comunidade? Como é que tem chegado essa onda boa, essa maré boa de igrejas que tem aberto as portas para esse público, para reconhecer que esse público também faz parte da família de Deus, lá em Alagoas, Maceió? Então, eu diria que foi 2016 ainda era um público muito pequeno da comunidade que era LGBT. A maioria não era LGBT. E quem fez o caminho eram pessoas e crentes não LGBTs, famílias. Isso eu acho muito bonito. Lindo porque demais. não era um movimento pensando... Na verdade, foi um movimento para fora de si, para fora do seu lugar, do seu conforto de estar. Não era uma questão que atingia a maioria da igreja. E eu diria que a comunidade LGBT de Alagoas evangélica... acho que ficou observando um tempo. Será que isso é de verdade? É tão assim? O pessoal tem realmente um trauma e um medo. Diz assim, será que isso realmente é possível? E foi chegando mais gente, né, da comunidade LGBT crente, aos poucos. Eu diria que hoje é um momento onde nós juntamos mais pessoas LGBTs que foram dizendo, olha, será que isso realmente é possível? Chegar aqui e ser... abraçado, acolhido, com igualdade, com amor, sem nenhuma restrição. E desde 2018, 2019, então, a gente tem recebido mais e mais irmãos e irmãs LGBTs que disseram, não, é para valer. Acho que esse é um lugar para a gente. E eu fico muito feliz que a comunidade está cada vez mais. E um vai dizendo para o outro, né? Eu conheci um lugar, é real, esse lugar existe para nós aqui em Maceió, e tem sido muito bom essa comunidade se sentir num lugar seguro, amoroso, onde eu posso ser inteira. Pessoas que, inclusive, eram crentes de outras igrejas, mas não eram elas mesmas inteiras, que disseram, não, se eu posso ter um lugar onde eu posso ser eu inteiro e viver a minha fé de uma maneira inteira, então é ali que eu vou. Então, a gente tem vivido essa maior aproximação agora de
pessoas de outras igrejas e que tem sentido confiança e segurança de chegar até Penso. nós. Uma fortaleza, né, pastor? A Igreja Exato. Batista da Senhora, que você tem liderado lá, é uma fortaleza para outras pessoas, outras comunidades, né? Agora, falando em fortaleza, tenho uma curiosidade de perguntar sobre o livro, Sim. sobre a teologia feminista que a senhora escreveu. Tem influenciado, tem sido motivo de muita leitura, muito livro, né, Mas espera aí, ó, aí já é meio demais. LGBT que é mais e teologia feminista. Não, a irmã tá querendo arrumar muito encrenca. Tá Pois assim, é. que tal uma. Tá mexendo em- Vamos dividir assim, ó. Uma fica com essa doçura toda. É verdade, E é ainda verdade. tem teologia. Conta pra gente. A gente tem a EIG, né, que pelo Brasil, acredito que lá também deve ter gente da EIG, da Evangélica para a Igualdade de Gênero, todo mundo lendo, estudando o seu livro. Eu queria saber da senhora como é que foi esse processo de escrita, de estudo, de pesquisa desse livro. Na verdade, o que nós temos lá na nossa comunidade de fé também é um movimento de teologia feminista Olha. que foi também meio que pioneiro. Ele, na verdade, surge antes da EIG. Em 2006, nós começamos um trabalho de leitura feminista da Bíblia na igreja local e isso se ampliou. Nós começamos a publicar uma revista desses estudos que acabou indo para outros lugares. E aí organizamos um grupo chamado Flor de Manacá, que faz leitura feminista da Bíblia desde 2006. E esse grupo, na verdade, eu diria que foi fundamental no processo, eu diria, de transição de gênero da Igreja Batista do Pinheiro. Existe transição de gênero, né? Se a igreja é um corpo, Sim. é um corpo marcado por um gênero patriarcal e heteronormativo. E a gente sempre diz que a igreja é corpo de Cristo, mas esse corpo é um corpo que recebe uma ideologia de gênero patriarcal, normativa, heteronormativa, e o grupo de mulheres fazendo leitura da Bíblia numa perspectiva de gênero e feminista foi meio que provocando questões desse corpo que se formou numa narrativa muito patriarcal e tal, e isso foi desconstruindo. Então, eu diria que essa Igreja Batista do Pinheiro, que abraça a comunidade LGBT, ela não seria possível se não houvesse essa pavimentação de uma teologia feminista comunitária. E isso é o que eu conto no livro. Na verdade, o livro é a minha tese de doutorado, que eu estudei, pesquisei essa história, e o nome Flores que Rompem Raízes faz referência a esse grupo Flor de Manacá, que tem toda uma história para esse nome, e as raízes patriarcais da igreja que foram sendo cortadas. Eu digo que a teologia feminista é o machado que está posto na raiz da árvore patriarcal da igreja. E foi cortando essa raiz patriarcal, e isso abriu o caminho para a gente construir uma igreja, outra igreja possível, onde a gente pudesse, então, vamos dizer assim, interrogar essa tradição, né, patriarcal, heteronormativa, que violentou tanto. E aí violentou, sobretudo, mulheres, assim, porque a teologia patriarcal, ela sobretudo, é uma teologia violenta para as mulheres, e que a comunidade LGBT também, ela sofre consequências dessa mesma teologia patriarcal. Então, quando a teologia feminista ela questiona isso, ela acaba também, vamos dizer assim, sendo irmanador de corpos LGBTs que sempre foram alvo dessa leitura e dessa leitura violenta contra os corpos de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTs. Então, tudo na experiência comunitária da Igreja Batista do Pinheiro, tudo foi muito assim, eu diria, espontâneo, orgânico, e essa teologia nasce de uma experiência comunitária e orgânica, e essa experiência também de abertura a uma outra leitura sobre diversidade sexual, ela é eu diria, uma consequência
dessa outra teologia. E eu, assim, acho que a teologia feminista foi fundamental. E é isso que eu defendo no livro. Eu achei que o livro não teria uma grande repercussão, porque normalmente livro que traz tese de doutorado é chato, né? Tese de doutorado é uma coisa densa. Eu fiz algumas revisões no texto que foi publicado. Quem publicou? A editora Recriar, Recriar, que está aqui conosco, né? E eu disse, será que vai funcionar, né? E me surpreendeu, porque é um texto que tem uma parte mais narrativa, que eu acho que essa parte foi a que as pessoas foram gostando de ver, mas tinha que ter uma parte um pouco teórica, né? Mas isso foi uma surpresa para mim, como o livro atende também uma demanda. O livro atende uma demanda, que é justamente uma grande população das nossas igrejas, de mulheres silenciadas, que encontraram a possibilidade de dizer assim, é possível, então tem uma história aqui, que é possível a gente, na comunidade, construir alguma coisa assim. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado do livro, quase como um estímulo a que outras igrejas, outras mulheres de igrejas e outros grupos pudessem acreditar na teologia feminista como uma teologia possível para as igrejas. Porque a gente sempre separa a teologia acadêmica e a teologia pastoral, comunitária. E tanto a minha pesquisa como o livro tentar juntar essas coisas e aproximar. Eu, honestamente, não tenho nenhum interesse em uma teologia que não seja acessível para as comunidades. Então, é mais ou menos isso que o livro traz. Olha, não vai para a minha lista de leitura. Ao contrário, eu já vi que a Recriar está aqui no evento. Iago, pode separar um livro para mim, que eu quero o meu autografado, inclusive, e já vou começar a ler. E depois já tive umas ideias aqui para a gente divulgar um pouquinho mais esse livro. A gente está aí com uma campanha de valorização da leitura. O evangélico sempre foi o povo da Bíblia, o povo da leitura, e me parece que essa falta de hábito da leitura assim, nos está deixando um pouco mais toldados na hora de raciocinar, e a gente está, assim, tem 2 semanas que nós começamos com essa iniciativa, com uma campanha Quem Lê Voa Mais Alto. E o livro da Pastora hoje vai ter um lugar bem especial nessa campanha. Estou, assim, curtindo assim, demais tudo isso. Me conta um pouco da mensagem de ontem, que eu vi um monte de posts aí, bem humorados, inclusive. Como que foi a sua mensagem no início da conferência? Então, eu sou, assim, uma apaixonada pelo texto bíblico, né? E a leitura popular e feminista da Bíblia, que é o tema do meu livro, é algo que faz parte da minha vida, da minha pastoral. Eu sou pastora de igreja local. Eu prego toda semana quase. Eu estou tendo que dialogar sobre uma outra leitura da Bíblia com o povo da comunidade. Então, isso é um pouco da minha essência de trabalho. Então, foi o que eu compartilhei ontem, né? Pensando essa coisa de construirmos um espaço de mesa de iguais, desse espaço de novas possibilidades de ser crente, de viver a fé, né? Eu peguei o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E eu peguei o movimento que aparece nesse capítulo 7, inclusive mostrando que existem várias maneiras ali de viver a fé, né? Dos chamados doutores da lei e fariseus, que se assustam com a maneira de viver a fé dos discípulos de Jesus, que não são fariseus e não são daquele judaísmo, né, fechado, e eles se assustam porque os discípulos de Jesus estão comendo sem lavar as mãos. E aquilo era extremamente grave, né, para esse grupo de religiosos. E aí o grupo de Jesus ali é um grupo meio fora da caixa, que está propondo uma outra narrativa de fé, de prática de fé, escandaliza até. Mas no movimento seguinte, ainda no capítulo 7, Jesus vai para outro território, o território da mulher cananeia. E quando chega lá, é Jesus quem aparece com uma postura de fechamento. Ele fica assim,
sem saber o que fazer, como responder a uma mulher que não é judia e pede que ele atenda a filha dela que está, segundo o texto, endemoniada. E ele tem uma resposta muito como um religioso da sua tradição, bem fechado, que dizendo que o pão... e aí a ideia de que a fé, a missão dele é para os judeus e não para os que não são judeus. Eu não posso dar pão a você porque você não é filha de Abraão, você não é filha dos judeus. E eu falei do Deus nojinho nesse contexto. Deus nojinho. Vai vendo, assim, vai esse vendo. Deus nojinho nos atravessa. É aquele Deus que nós aprendemos assim, que é Deus nojinho. Não pode misturar. Assim, nós somos puros demais, nós somos santos demais. Tudo que assim a gente aprendeu a viver essa história de que nós somos as pessoas mais santas e puras e que tudo que é do outro, né, a outra fé, o outro jeito de viver a fé, sabe assim, Deus não gosta, Deus tem nojo de mulher. A gente aprendeu que Deus tem nojo de pessoas LGBTs, Deus tem nojo de pessoas pecadoras que gostam de dançar, de viver a vida de uma outra perspectiva. Tanta coisa, né? Esse Deus nojinho é um Deus chato que, sabe, assim, sabe, que a gente não percebe como ele ainda está aqui na nossa mentalidade. O que surpreende nesse capítulo que eu falei é que Jesus aparece reproduzindo esse Deus nojinho com uma mulher, porque ela não é judia. Mas eu acho que é um texto pedagógico, e foi isso que eu falei, para mostrar que todo mundo precisa exorcizar esse Deus nojinho dentro de você. Que coisa linda. Até o próprio Jesus precisou desse encontro com uma outra forma de fé para poder dizer, peraí, eu estou com esse Deus nojinho ainda me acompanha. Como é que ali eu confrontei fariseus que estavam, né, estranhando o meu gesto de abertura, porque meus seguidores não lavam as mãos antes de comer, e agora eu estou negando o pão a essa filha de Deus só porque ela não é judia. E aí ele passa por essa também experiência de mudança. E na parte final do capítulo aparece uma narrativa que a gente leu de uma forma muito limitante, que a gente vê só como a cura de um surdo mudo. Só que na minha leitura do capítulo como um todo, Jesus faz um efatá. O efatá é uma palavra aramaica que quer dizer abra-se. Ele abre os ouvidos, abre a fala desse surdo mudo, e ali não é só uma pessoa, é também a representação de uma comunidade que anda surda e muda, que se fecha, que não consegue se abrir. E aí eu trabalhei muito com a palavra efatá, essa necessidade de uma forma de viver a fé que seja um efatá, de abertura, abrir os sentidos, abrir a visão, os ouvidos, sabe, a gente sentir o mundo de outra forma, sentir o outro de outra forma. E aí, assim, acho que a religião devia ser um lugar de proclamação de efatás para o mundo, sabe? Um efatá de abertura na sociedade. E aí o que a gente vê é que a tradição religiosa faz o contrário. É uma palavra de fechamento, de enclausuramento. E aí a gente falou sobre isso, sabe? Dessa necessidade de construir narrativas de fé que sejam efatás para dentro das nossas instituições religiosas, mas também para fora. Jesus, então, faz com esse homem algo fantástico. Ele diz, efatá, abra-se. E aí ele começa a falar, não é? Eu acho que é isso também. A gente está num momento em que a gente está vendo um monte de gente que eu acho que não consegue ouvir nem falar direito, não tem a sua própria fala. Eu até destaquei que Jesus, quando encontra esse homem, ele tira da multidão primeiro. O tira da multidão. E quando está só ele junto, Jesus abre, faz um efatá. Veja, nós temos uma comunidade evangélica, a gente acompanhou isso agora nesses 4 anos e agora nas eleições, que é uma comunidade evangélica surda e muda, fechadas numa coisa assim. Então, a gente está precisando desse efatá no campo religioso evangélico no nosso país, né? Então, foi por aí. O Deus nojinho foi uma brincadeira que pegou. Que funciona super bem para as redes sociais. A pastora vai ter que prometer
quando vier com o Wellington a São Paulo para a gente fazer um episódio com todo o tempo, Grande, porque, né? Maior. Vamos nossa, sim. estou aqui curtindo, tô assim, na verdade, emocionado e inebriado com tanta doçura, junto com sabedoria e com coragem para lutar. Que privilégio a gente poder oferecer isso para vocês, né? Obrigado aí todo mundo do Novas Narrativas. Olha só a qualidade do que está rolando aqui. É Muito isso, bom, eu. muito bom. Pastora, muito obrigado. Pastor. Deus Eu abençoe, agradeço também esse senhora. espaço e esse acolhimento. Muito bom. Que Deus abençoe a sua comunidade, continua firme e forte. A gente aqui do Sudeste, os sudestinos aqui, a gente acha, ou tem essa impressão de que a gente é que influencia o tempo todo, a gente que dita as regras, as tendências o tempo todo, né? Mas pode ter certeza que tem muita gente aqui do Sudeste, do Sul, aprendendo com gente lá do Nordeste, com a comunidade da Senhora, com a Igreja da Senhora, sobretudo sobre resistir em tempos de ódio com amor, como vocês estão fazendo lá. Pois é, e um dos destaques que eu fiz ontem é de que para a gente construir outras leituras de fé, a gente tem que fazer outras geografias. Olha só. lindo. Porque no texto, Jesus sai da geografia onde a maioria era de judeus e vai para a terra da mulher cananeia, de Tiro e Sidom. E é lá que ele vive um efatá. Ela provoca um efatá. O lugar dela, de outro lugar que não é o dele. Acho que os Novas Narrativas fez isso aqui também. Trazer outras geografias, porque a geografia é excludente. Vocês sabem disso. Assim, a construção narrativa geralmente parte de centros. E as periferias, as periferias geográficas, a periferia da Galileia, de onde Jesus sai, é uma periferia, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque as geografias meio que controlam as narrativas. Então, eu fico muito feliz de participar de uma comunidade de fé que está na periferia do Brasil, no Nordeste, mas que o Nordeste provou que é resistência mais do que salvou esse Brasil. Viva o Nordeste! Viva o Nordeste! Viva o Nordeste! E eu fico muito feliz que Novas Narrativas teve essa também abertura, esse efatá, de alargar também essa geografia dos nossos encontros. E eu acho que isso é realmente o novo que acontece. As novas narrativas vêm de outros lugares que a gente precisa escutar, não é? Muitíssimo Obrigada. obrigado pelo efatá Obrigada. que nos proporcionou aqui. Muito bom. E você que está aí assistindo, daqui a pouco a gente tem mais bate-papo com pessoas que estão na plateia e com pessoas que estão no palco, porque a gente está aqui aberto para aprender com todas as pessoas. Continua com a gente. Obrigado, pastora. Até mais. Obrigado, pastora. Obrigada também.